A população da cidade de Rosário Oeste, situada a 128 quilômetros de Cuiabá, saiu da rotina nesta semana. É que cerca de 139 pessoas que participaram de uma festa em um sítio no município tiveram intoxicação alimentar. Por pouco não acontece uma tragédia. As 139 pessoas deram entrada nesse hospital, denominado Amparo, o qual possui convênio com o município. Todos os pacientes ficaram internados para fazer hidratação, devido à grande quantidade de perda de líquido corporal. O hospital, que possui uma capacidade para 87 pacientes, devido à existência de apenas 47 leitos, para o grande número de pessoas infectadas, teve que disponibilizar todos os técnicos de enfermagem e os médicos para atender a emergência. Na manhã desta sexta-feira, ainda restam 28 pacientes internados, recuperando da intoxicação alimentar. Essa é a dona Verônica Almeida, 59 anos. Ela ajudou a fazer a comida da festa. O esposo dela e ela intoxicaram. O que você acredita que possa ter sido? Olha, eu que me fez mal foi uma galinha. Uma galinha que a gente comeu de manhã, foi esquentada a galinha no forno, no fogão, com arroz branco. E aí é assim que a gente comeu ela e depois a gente almoçou uma feijoada. O que eu comi no almoço foi a feijoada. Na janta foi uma comida simples. E os sintomas? Desenteria, dor de barriga e dor no estômago demais. A dona Matildes Eusébio e a dona Fátima Santos também ingeriram alimentos na festa da Fazenda Nicolau. Na realidade foi a linguiça e aí que eu senti mal, né? Passei mal. Quais foram os sintomas que você sentiu? A dor de cabeça, e aí foi vômito, aí frio, muito frio e febre. Eu terminei de comer a linguiça também e frango. Aí que eu comecei a ficar ruim desde domingo. A responsável pelo Hospital Amparo, Inês Ceruti, disse que precisou fazer uma campanha em caráter de urgência para angariar alimentos para os pacientes. Não deixamos acontecer que faltasse medicamentos e alimentação, material de limpeza e higiene, porque apelamos para a população, para a Secretaria Municipal de Saúde, que nos atendeu e nos deu uma resposta imediata, nos disponibilizando medicamentos, nos disponibilizando a equipe médica de enfermagem, que desempenhou um papel fundamental diante da situação. O município, através da Secretaria de Saúde, antes mesmo de acabar o soro fisiológico, providenciou, em caráter de urgência, uma nova compra. E no momento faltou medicamentos, mas houve a necessidade sim da gente estar comprando mais medicamento para suprir a necessidade da demanda da população. Além da compra de medicamentos, o prefeito municipal antecipou o repasse de verba ao hospital. De R$20 mil para que pudesse resolver toda essa problemática. Eu estou muito tranquilo porque a prefeitura tomou todas as providências, não faltou nada, foram todos os pacientes muito bem atendidos e graças a Deus todos estão recuperando rapidamente. A amostra dos alimentos ingeridos pelos convidados da festa já foi coletado. Esse material foi enviado para MT Laboratório, em Cuiabá, e este, por sua vez, enviou para Campo Grande, porque trata-se de uma coleta mais sofisticada para detectar, né, a bactéria que estava no alimento. Então, só mais ou menos aproximadamente de 30 a 60 dias que teremos o resultado dessa análise. É o que esperamos. E agora, com exclusividade, um levantamento feito pelo Ministério da Saúde sobre os alimentos que você deve consumir com todo cuidado. Eles podem ser perigosos. Foi um cachorro quente e parece que a mostarda, o ketchup não estava legal. Eu segurei bastante até chegar em casa, mas quando cheguei em casa não deu para segurar não. Depois que passam, algumas histórias até são engraçadas. Pastelzinho, um caldo de cana, cachorro quente, que eu sou um pouco viciada, batata frita, porque eu tenho um estômago ruim também, então isso já ajuda. Estômago ruim ou comida estragada? Um estudo inédito do Ministério da Saúde aponta o ranking dos alimentos que mais provocaram doenças nos últimos 8 anos. Todos são ingredientes de pratos bem populares. Em primeiro lugar, os ovos crus ou mal cozidos, principalmente das maioneses caseiras, por causa de uma bactéria chamada salmonela.
Depois, as comidas que misturam presunto, queijo e massas, como lasanha e um misto quente. E em terceiro, as carnes vermelhas mal passadas, seguidas pelas sobremesas, como mousses e pavês. E em quinto lugar no ranking da contaminação está a água. Há pouco mais de 2 anos, Bruna fez uma refeição com os pais em um hotel de luxo em Pernambuco e se sentiu mal. A mãe disse que foi tudo muito rápido. Ela se alimentou normalmente no hotel e no sábado à noite ela apresentou-se indisposta. Vômitos, no final, assim, já da tarde, diarreia, e aí nós levamos ela aqui no hospital. Bruna morreu na madrugada seguinte. A gente imagina que vai ser só um mal-estar, uma coisa que com a medicação se resolve, que jamais se imaginaria que chegasse ao óbito, né? Entre 1999 e 2007, o Ministério da Saúde registrou que 61 pessoas morreram e mais de 114 mil ficaram doentes por causa de alimentos contaminados. Este ano, numa mesma semana, 115 pessoas foram parar no hospital aqui no município de Içara, perto de Criciúma, em Santa Catarina. Os sintomas eram bem parecidos: forte dor de cabeça, vômito e diarreia. Logo, as causas da infecção alimentar começaram a ser esclarecidas. Todas as pessoas que passaram mal tinham comido fora de casa, no mesmo dia e na mesma lanchonete. A gente encontrou em Içara as pessoas que viveram os casos mais graves. 2 meninas, uma de 5 e outra de 2 aninhos. Ela comeu a maionese com os grãozinhos de milho. Ela não comeu carne, não comeu nada. As mães das meninas nem puderam cuidar das filhas. Também foram parar no hospital, contaminadas pela bactéria Salmonella. A primeira vez que nós levamos, que ela ficou no soro, ela pedia para a médica para ir embora. Quando ela foi no terceiro dia, que ela foi na terceira vez, ela já não falava mais, nem pedia para ir embora. A fonte da contaminação estava dentro da cozinha. Um funcionário que tinha ido ao banheiro e não lavar as mãos direito passou a salmonela para o lanche. Ele que comandava, manuseava todos os alimentos. Ele que tinha contato direto com os alimentos do estabelecimento. Normalmente a salmonela é transmitida dessa forma, por falta de higiene durante a manipulação de alimentos. Uma boa lavagem das mãos impede muitos riscos à saúde das pessoas. A bactéria se espalhou rapidamente pela cidade, depois que uma das pessoas contaminadas na lanchonete passou a salmonela para a família inteira. A bactéria que ela adquiriu através do consumo do lanche, né? Em casa ela acabou utilizando, mexendo em utensílios, manipulando comida e acabou passando para os demais que moram com ela. Mas atenção, o risco não está só na rua. A pesquisa revelou que a maior parte dos casos de contaminação dos alimentos acontece dentro de casa. E aí, como manter o perigo longe do prato? Falando de ovos, nunca coma ovos crus ou semicrus, porque a bactéria salmonela ela resiste à temperatura de cozimento quando a gema está desse modo aqui, a geminha está mole. Tá? Então, gemada, cerveja preta com ovos batidos com paçoquinha para levantar a moral, não coma de jeito nenhum, gente, que pode fazer muito mais mal do que bem para você. Se você fizer parte de algum grupo de risco, como crianças menores de 5 anos de idade, idosos acima de 60 anos, né? Mulheres grávidas, ou então os chamados imunodeprimidos, que são pessoas com câncer, AIDS, transplantados renais, pós-operatório, fuja da carne crua. Você está proibido de comer a carne crua. Coma somente carne muito bem passadinha. E sempre lembre-se o quê? A manutenção, né? A temperatura ambiente é só o máximo de 2 horas. Leve para a refrigeração, sempre temperatura inferior a 5 graus. Aí você vai ter muito mais saúde na sua vida. Como vimos na lição anterior, os micro-organismos são os principais causadores de doenças quando presentes nos alimentos. Então vamos aprender um pouco mais sobre eles. Micro-organismos. Como o próprio nome revela, micro significa pequeno e organismo, vivo. São organismos vivos tão pequenos que são invisíveis a olho nu, ou seja, normalmente só conseguimos enxergá-los com auxílio de um equipamento com potentes lentes de aumento chamado microscópio.
Os micro-organismos incluem as bactérias, os fungos, os vírus e alguns parasitas. Entre os micro-organismos, as bactérias são os principais perigos biológicos. Mas onde eles estão? São amplamente distribuídos, estando presentes no solo, no ar, na água, nos alimentos, nos animais, como animais domésticos, insetos e pragas, no lixo e na sujeira em geral. Podem ainda ser encontrados no homem, tanto na pele, no cabelo, nas unhas, como em áreas internas do corpo, como boca e garganta. As fezes e os ferimentos apresentam grandes quantidades de micro-organismos prejudiciais à saúde. Há mais micro-organismos em uma mão suja do que pessoas em todo o planeta. Por mais estranho que pareça, a maioria dos micro-organismos são inofensivos. Dentro da área de alimentos, podemos dividir os micro-organismos em 3 grandes grupos. Aqueles que são úteis na produção de alimentos, como na fabricação de iogurtes, pães, queijo, etc. Aqueles que são deteriorantes, pois estragam o alimento, alterando a cor, o sabor, o odor, a textura, etc. E tem aqueles que são prejudiciais à saúde ou patogênicos, isto é, podem causar doenças em quem os consome. É um grande engano acreditar que os micro-organismos sempre alteram a aparência, o sabor e o cheiro dos alimentos. Alguns micro-organismos patogênicos multiplicam-se nos alimentos sem modificá-los, ou seja, silenciosamente. Como já aprendemos, há vários fatores que interferem na multiplicação dos micro-organismos. Entre eles, a temperatura tem um papel de destaque no serviço de alimentação, pois é o fator que o manipulador de alimentos tem maior controle. Os micro-organismos se multiplicam em temperaturas entre 5 graus e 60 graus Celsius, conhecida como zona de perigo. Eles preferem temperaturas de verão ou do nosso corpo, em torno de 36 graus e meio. No refrigerador, abaixo de 5 graus centígrados, o micro-organismo reduz sua velocidade de multiplicação, lembrando que, quanto menor a temperatura, mais lentamente ocorre essa multiplicação. Quando colocamos o alimento no congelador, abaixo de 18 graus centígrados negativos, o micro-organismo para de se multiplicar, como se ficasse congelado. Em altas temperaturas, acima de 60 graus centígrados, também há redução da velocidade de multiplicação dos micro-organismos. Mas se quiser eliminar esses micro-organismos, os alimentos precisam atingir 70 graus centígrados. Em condições ideais, umidade, nutrientes e temperatura, a velocidade de multiplicação dos micro-organismos pode ser impressionante. Vamos usar como exemplo apenas uma célula de bactéria que precisa em torno de 15 minutos para se tornar 2 células. Em mais 15 minutos serão 4 células. Assim vai seguindo. A cada 15 minutos, o número de células aumenta significativamente, deixando o alimento cada vez mais contaminado e perigoso para quem o consumir. Após 6 horas, serão 1 milhão de células. Olá! Você que trabalha com a manipulação de alimentos sabe que seus hábitos podem interferir diretamente na saúde de seus clientes. São notícias muito comuns, pessoas passando mal depois de consumirem alimentos. Mas você sabe como isso acontece? Quando micro-organismos ou substâncias prejudiciais à saúde estão presentes nos alimentos. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, OMS, anualmente 2,2 milhões de pessoas morrem no mundo devido a doenças diarreicas, que na maioria dos casos estão ligadas ao consumo de alimentos ou água contaminados. Os sintomas mais comuns das doenças transmitidas por alimentos, as DTAs, são vômitos, diarreias, dores abdominais, náuseas, dores de cabeça, febre, entre outros. As DTAs podem provocar efeitos mais graves,
como desidratação severa, diarreia sanguinolenta e insuficiência dos rins ou respiratória, deixando sequelas ou podendo levar à morte. Crianças, idosos, gestantes e pessoas com saúde debilitada são mais suscetíveis, ficando doentes com maior frequência ou apresentando quadros mais graves. Os sintomas podem aparecer algumas horas ou mesmo alguns dias depois que a pessoa ingeriu um alimento contaminado, dependendo do tipo de contaminação. Portanto, é um engano pensar que os sintomas aparecem logo após o consumo do alimento contaminado. Aliás, a ocorrência tardia da doença é um fator que dificulta bastante o processo de investigação das autoridades de saúde. Embora as piores consequências sejam para quem fica doente, os serviços de alimentação sofrem muitos impactos com as DTAs. São prejuízos econômicos decorrentes da divulgação na imprensa e redes sociais, perda de clientes, ações judiciais e administrativas, custos hospitalares, multas e até fechamento do estabelecimento e perdas de empregos. Já deu para ver que o assunto é muito sério, não é? Então, hora de redobrar os cuidados para evitar que os clientes fiquem doentes consumindo alimentos em seu estabelecimento. Ah, e mais uma coisa, não se esqueça que todos os casos de DTAs devem ser comunicados imediatamente à Secretaria de Saúde. Dessa forma, a autoridade será acionada para investigar as causas, evitando que outras pessoas adoeçam. Até o próximo vídeo e bons estudos! Olá! Como vocês viram nas aulas anteriores, existem várias formas de um alimento ser contaminado. Mas e agora? Será que é necessário acontecer um problema no serviço de alimentação para que a gente melhore as nossas práticas? Não! Com certeza não queremos que os nossos consumidores sofram com as DTAs. Não podemos esquecer que trabalhar com a manipulação de alimentos é trabalhar com saúde. Então, como podemos evitar a contaminação na manipulação de alimentos? Como podemos prevenir os perigos nas preparações? Como evitar a multiplicação dos micro-organismos? O que fazer para não causar dano ao consumidor? A resposta de todas essas perguntas é seguindo as boas práticas de manipulação de alimentos. No Brasil, desde 2004, essas regras estão definidas em um regulamento federal, a RDC 216, da Anvisa. Mas o que são as boas práticas de manipulação em serviços de alimentação? As boas práticas são procedimentos que devem ser adotados por serviços de alimentação para garantir a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos, prevenindo então a ocorrência de doenças transmitidas por alimentos, as DTAs. Estas regras incluem aspectos relacionados a uma série de coisas. Vamos ver? Controle de vetores e pragas e manuseio do lixo, ambiente de manipulação de alimentos e cuidados com água, manipuladores e visitantes, preparação e distribuição do alimento, documentação e função do responsável pelo serviço. Esses temas todos farão parte dos demais módulos. Vamos lá e bom estudo! A água é um elemento fundamental para a manipulação segura dos alimentos, pois utilizamos nas preparações como um ingrediente, nos procedimentos de higienização do ambiente, dos utensílios e equipamentos, e também das mãos. A água utilizada deve ser sempre potável, ou seja, livre de substâncias tóxicas e com características físico-químicas e microbiológicas conforme limites estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assim como o gelo e o vapor usados com os alimentos ou na preparação dos mesmos. Geralmente, a água da rede pública é tratada e pode ser usada no preparo dos alimentos, mas são precisos cuidados para que ela permaneça própria para o consumo quando chegar ao reservatório. O reservatório precisa estar em boas condições e ser de material adequado. Para higienizá-lo corretamente, devemos contratar uma empresa especializada ou contar com um colaborador capacitado. Em ambos os casos, deve-se registrar no mínimo quem fez, quando fez, como fez e quais produtos foram utilizados. Esse registro deve ser mantido no estabelecimento. O ideal é que a higienização seja feita no máximo a cada 6 meses ou quando notarmos algum problema com o reservatório, como uma rachadura ou uma infiltração.
Esses problemas comprometem a qualidade da água. Outro cuidado muito importante é manter sempre o reservatório tampado, para que folhas, animais, poeira e outros materiais não entrem em contato com a água armazenada. Quando utilizada a solução alternativa de abastecimento de água, por exemplo, poço artesiano, a potabilidade deve ser atestada semestralmente mediante laudos laboratoriais.